Olá, pessoal! Hoje o tema está muito legal, porque a gente vai falar sobre algo que muitas pessoas têm dúvidas, mas que ouvem sobre isso o tempo inteiro, que é o transtorno. Me ajuda, Yuri. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Hiperatividade, isso. Gente, Yuri é um especialista nisso, ele criou um canal para falar sobre o TDAH desse complicado, e isso tem ajudado muitas pessoas, né? Explica pra gente um pouquinho. Primeiro, boa tarde, Yuri, muito obrigado por estar aqui. Boa tarde, Kalina. Muito obrigado por estar aqui novamente no programa. Obrigado pela audiência de vocês, pessoas que são interessadas nesse tema, né? Que é um tema bastante importante, né? Até para pessoas que nunca ouviram falar, é importante também saber porque esse tema é um tema que está sendo inserido na sociedade cada vez mais, tá? E não apenas por mim, mas por várias pessoas, vários influenciadores, várias pessoas ligadas à política também, porque os transtornos mentais como um todo, eles sempre foram muito negligenciados historicamente, né? Então existe uma corrente que é infelizmente recente, né? Onde esses transtornos estão sendo acolhidos pela sociedade. Nós temos, por exemplo, em matéria de leis, nós temos a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, que ela já prevê o acolhimento de algumas desses transtornos ou mesmo patologias, né? Que, por exemplo, o autismo, né? Que agora recentemente teve a assinatura do presidente Bolsonaro para que ele fosse incluso também no censo demográfico da agora em diante, né? De 2019 em diante. Mas não apenas isso, a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, que foi aprovada há uns 3 anos atrás, ela faz com que ela cria diretrizes para que o governo e a sociedade possam ajudar de maneira qualificada essas pessoas no caso do autismo. Agora, falando do transtorno de déficit de atenção... E nesse LBI, desculpa, o que mais que está incluído? Quais outros transtornos? Sim. Tá o autismo, né, o severo, o autismo severo e o brando, né, ou seja, aquele que você consegue, você consegue ter a fala desenvolvida ou não. Você também tem outros transtornos como a esquizofrenia, transtornos de neurodesenvolvimento também, né, mas não está incluso o TDAH e nem os transtornos de aprendizagem por enquanto. Então, o que acontece? Transtornos de síndrome do pânico, todas essas pessoas que precisam de um apoio qualificado, especializado do governo, que não tem tido esse tipo de apoio ainda. Então, o que acontece? Não é apenas inserir dentro de uma lei, mas também o fato de você poder dar diretrizes qualificadas, ou seja, você entender onde estão as principais necessidades daquelas pessoas, qual a região demográfica que estão aquelas pessoas, para que você possa atender de maneira mais qualificada, né? Então, principalmente as pessoas foram mais beneficiadas, na verdade foi um apensado de leis, né? Existiam leis que davam um certo suporte aqui, outro ali, garantiam um certo direito aqui. Então a LBI ela veio englobar e as principais pessoas que foram beneficiadas foram as crianças com autismo, né? As crianças com autismo têm essa integração agora dentro da sociedade, principalmente na questão escolar. Isso na questão dos transtornos da mente. Mas também tem as pessoas os cadeirantes, as pessoas que têm outro tipo de dificuldade, né? Alguma formação congênita que possa atrapalhar o seu desenvolvimento. Então a LBI ela veio abraçar todas essas pessoas que estavam com dificuldades evidentes e que ainda não tinham sido devidamente inseridas na sociedade. Tá, mas antes da gente entrar, explica pra gente exatamente o que é, porque tem muito mito sobre isso, né? O que é o TDAH? Bom, o TDAH é um transtorno de neurodesenvolvimento que ele basicamente ele diz, né, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele faz com que as pessoas, explicando de uma maneira descomplicada aqui, é o seguinte, existe uma parte do cérebro chamada córtex pré-frontal e a conexão entre os neurônios que estão nessa região são feitas por neurotransmissores, noradrenalina, ocitocina, e por aí vai. Então, esses neurotransmissores eles estão em quantidades insuficientes, né? Você não consegue ter uma conexão cerebral adequada, no nível adequado, na persistência adequada para um funcionamento assim, o mais próximo da normalidade. Então, o fato de você apresentar esse tipo de transtorno, de anomalia nessa região, faz com que você tenha algumas características comuns do TDAH. Por exemplo, a impulsividade, a criança que fala sem pensar, que age muito sem pensar, ou então a dificuldade de manter a atenção sustentada, que é o principal fator,
nessas crianças, ou seja, crianças que têm que estar presentes a uma tarefa desinteressante, como por exemplo prestar atenção na sala de aula, e elas não conseguem manter essa atenção por mais de 30 segundos, mais de tantos poucos minutos, né? Sendo que outras crianças, por mais que a matéria não esteja tão interessante, elas conseguem manter um pouco mais de tempo. Então, esse misto de características comuns a crianças com TDAH causa um transtorno, causa essa dificuldade na criança. Então, estatisticamente, nós temos 7% da população mundial, seja aqui ou seja na Ásia, esse número ele se permanece, ele é o mesmo, tá? E essas crianças apresentam muita dificuldade, principalmente na fase escolar. Antes disso, você pode perceber que uma criança ela é mais agitada ou não, sabendo que nem toda criança com TDAH é do tipo hiperativo. Outras crianças, também uma boa parte delas, é do tipo predominantemente desatento. Então são muitas crianças que estão divagando em sala de aula, mas como elas não atrapalham a aula, o professor não está chamando a atenção dela, passa despercebido. Então uma criança que, poxa, se comporta tão bem, fica tão quietinha, quietinha até demais, mas não consegue focar no que a professora está falando, não lembra do que tinha para fazer tarefa de casa e por aí vai. E ela não consegue se desenvolver. Então são crianças que acabam sendo marginalizadas de alguma forma e têm o seu desenvolvimento, começando na fase infantil, tá? Podendo se arrastar à adolescência, à fase adulta, se não tratado, dificultado por conta desse transtorno. Então, basicamente, é um transtorno que dificulta, ele é um transtorno, não é uma doença, tá? Não é uma deficiência, é um transtorno, ou seja, você tem o seu cérebro funcionando, porém, com algumas dificuldades pontuais causadas por conta dessa deficiência nos neurotransmissores, que são as químicas que fazem ligações cerebrais, presentes na região do córtex pré-frontal. Então, a maneira mais básica de explicar a questão do TDAH e como age no organismo seria essa. E o que leva uma pessoa a ter o transtorno? É genético? É contraído? É desenvolvido? Como é que é? Isso é uma dúvida também muito recorrente. Bom, segundo o DSM-5, que é o Manual de Transtornos Mentais, na sua 5ª edição, manual internacional, feito com a cooperação de centenas de especialistas, que mapeia todos os transtornos da mente, né, todas as patologias e transtornos da mente, incluindo autismo, também dislexia, transtornos de aprendizagem, dislalia, descalculia. E o TDAH está inserido ali também. Ele é um transtorno predominantemente genético, né? Então, o que acontece? Predominantemente, a forma de propagar, né, de disseminar, ele é predominantemente genético. Então, a criança que tem o TDAH, ela pode ter, provavelmente, um dos pais tem um transtorno, ou os avós, e por aí vai. Existe também alguns outros fatores de risco, como também, através de estudos científicos, a gravidez prematura também pode causar o TDAH, dentre outros estudos que estão sendo feitos. Porém, predominantemente genético é o fator onde o TDAH ele vai passando de geração em geração. Legal. Você falou um pouquinho das leis federais, mas elas abrangem o TDAH em que ponto, em que momento? Só na vida escolar, na vida infantil, na vida adulta? Como é que é isso? Isso, exatamente. Então, assim, a gente está engatinhando nessa parte ainda, né? O que nós temos hoje de lei federal para TDAH especificamente, porque nós temos uma lei federal, né, que é a LBI, Lei Brasileira de Inclusão, que trata de alguns transtornos da mente, como o autismo, né? E também a questão das deficiências físicas propriamente ditas, né? Mas também, mas não abrange todos os transtornos, que é, por exemplo, o TDAH e a dislexia, né? Hoje existe um projeto de lei que está tramitando em projeto final no Senado, que ele foi proposto lá em 2010 pela ABDA, Associação Brasileira de Déficit de Atenção, pela sua presidente Yane Kastelman. E ela começou esse projeto, esse processo, uma longa caminhada. Estamos em 2019, ou seja, já tem 9 anos que está correndo esse processo. E eu venho acompanhando ele desde 2016, né? E pelo fato de eu morar em Brasília, eu tenho acompanhado também dentro da tramitação do Congresso e do Senado. Então, sempre que possível, eu vou lá e converso com as pessoas que estão envolvidas, né? Seja o relator, né? O relator da Câmara último, ele passou por todas as etapas, todos esses anos. Foi muito difícil, foi um trabalho árduo. Tá? Principalmente da BDA, mas de toda a sociedade interessada. E ultimamente passou-se novamente pela CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, pelo seu relator Rubens Bueno, o deputado Rubens Bueno. Tá? Então foi aprovado, teve uma modificação, foi aprovado lá o teor
E ele está passando pelo Senado pela última vez, agora ele mudou, o número no Senado é projeto de lei 3517/2019, tá? É o novo número dele. E no Senado também já temos um relator, está sendo feita uma conversa para que ele seja defendido no Senado e aprovado definitivamente. Essa é a última etapa. Depois disso, precisa ser assinado pelo presidente para entrar em vigor meses depois. Então, e o que prevê essa lei? Essa lei, ela prevê justamente uma inclusão completa, né? Na fase escolar. Ainda não temos leis específicas para adultos com TDAH. Então, na escola, ele garante o quê? Que a criança ela tem um diagnóstico assegurado pela rede pública, né? Que ela também tem um acompanhamento assegurado. Nós sabemos, eu sei, muitas mães já falaram para mim que levam suas crianças na rede pública, no SUS, para acompanhamento psicológico, que é fundamental. E aí, nesse acompanhamento psicológico, elas conseguem 5, 10 sessões, depois troca de especialista, depois tem que reagendar, aquela confusão, né? A gente sabe que o SUS, às vezes, tem desses problemas, a rede de saúde como um todo. E é difícil manter um tratamento dessa forma. E para quem opta por pagar um profissional, é muito oneroso. Tem pais que chegam a gastar com um profissional, especialistas, até medicamentos, até R$2.000 por mês. Então pesa muito no orçamento da família, né? Então ele vem do diagnóstico garantido, rápido, porque é para salvar vidas, né? A inclusão, como a inclusão? A conscientização da sociedade, a conscientização dos professores e treinamento específico para os professores. Ou seja, os professores eles vão ter acesso a treinamentos que eles possam entender, amplo acesso, né? Porque hoje em dia o que acontece? Muitas vezes os professores, para eles poderem fazer um curso sobre TDAH, para eles poderem se especializar, eles têm que sair da sua jornada de trabalho para poder fazer um curso avulso, muitas vezes pago, ou às vezes a escola paga, mas uma coisa... Ou seja, 10% dos professores têm acesso a um conhecimento mais profundo sobre o tema. E agora não. Como vai ser lei, o professor ele vai ter que ter acesso a isso, né, garantido, né, sem nenhum tipo de ônus para esse professor. Então, o professor sabendo como lidar com a criança em sala de aula, sabendo como estimular, sabendo como conduzir nas dificuldades que possam aparecer. Por exemplo, existem algumas comorbidades. Comorbidades são transtornos que são associados ao transtorno predominante, digamos assim. Então, TDAH com comorbidade com o TOD, por exemplo, é o transtorno de oposição desafiante. Existem algumas crianças que possuem uma questão de desafiar figuras de autoridade, tá? A grosso modo. Então, os professores... Eu nunca ouvi falar nisso. Existem. Crianças são desafiadoras, são muito difíceis, né? Então, quando o professor ele tem acesso a esse conhecimento, ele sabe como conduzir essa criança, ele sabe como fazer dentro da sala de aula para que essa criança tenha uma condução mais adequada e ela possa ser inserida. Crianças com TDAH também têm muita dificuldade social, de manejo social. São crianças que, às vezes, por atropelar os coleguinhas assim na fala ou na hora da brincadeira, não ter muita paciência para aprender, como elas têm dificuldade com a memória de trabalho, também uma das características do TDAH, elas têm muita dificuldade de aprender e de reter aquela informação. Então precisa ensinar 2, 3 vezes a regra da brincadeira. E aí essa criança ela se dispersa e ela acaba não seguindo o que foi determinado, né? E ela acaba criando suas próprias regras, fica uma criança chata e aí ela acaba sendo colocada de escanteio, né? Então, juntando essa questão do professor ter acesso facilitado à informação, o aluno ter acesso ao diagnóstico rápido e tratamento garantido, isso aí já é mais de 70% do que é necessário para que a criança tenha um desenvolvimento muito mais tranquilo. Principalmente as crianças em situação de vulnerabilidade, cujos pais não podem pagar profissionais por fora, né? Tirando do próprio bolso. Legal demais. Quais os riscos que uma criança sem o diagnóstico corre? Isso. O principal risco é a da exclusão, que eu já falei, mas isso eu chamo de risco primário, né? Qual seria o risco primário? A criança está ali na fase da alfabetização e aí ela começa a ter os seus primeiros sinais, né? Então a professora começa a chamar atenção, os pais vão toda semana na escola, os que possuem o traço desafiador, o TOD, geralmente são crianças que são agressivas com o professor e com outros colegas, empurra e tem essa confusão, então são convidados a se retirarem da escola e por aí vai. E o que acontece é que, como é difícil a socialização, uma criança que vive sob bastante estresse, né? Os pais brigam muito ou batem, ou a professora está sempre brigando com aquele aluno, porque ele realmente, o jeito natural dele não condiz com o que é esperado em sala de aula. E aí tem também problemas sociais, tá? Que essa criança enfrenta, de exclusão, e isso vai levando uma bola de neve que o aprendizado já é dificultado dessa criança.
E aí você já tem essa dificuldade de integração. Os professores não têm muita paciência, está mudando de escola. Isso pode levar a uma reprovação. E aí essa criança tem uma reprovação, se ela tinha dúvida de que ela é inferior, agora ela tem certeza, entende? E aí a criança não está sendo bem conduzida, não foi feito um diagnóstico, não foi feito acompanhamento, porque com acompanhamento, lembrando aqui, com acompanhamento a criança ela consegue se desenvolver plenamente, tá? Com acompanhamento adequado. Sem isso, corre esse risco que eu estou falando para você. E o que acontece? A criança repete ano de novo. A criança entra na adolescência, como uma das características do TDAH também é a questão da maturidade tardia, não que a pessoa com TDAH ela vai ser imatura para o resto da vida, mas maturidade tardia significa que uma criança com 10, 11 anos tem maturidade de 8, 9. Tá? Em geral é assim que acontece. Chegando no início da fase adulta, 19, 20, 21, começa a equilibrar e aí já não tem mais essa diferença. Mas essa diferença também é prejudicial para essa criança. E aí tem um risco de evasão escolar, tem um risco dela não conseguir um emprego, dela estar com a sua autoestima que já vem sendo prejudicada lá atrás. Também tem dificuldade também de socializar, de arrumar um relacionamento saudável na fase adulta. Cortando você um pouquinho. Diante de todo esse quadro que você falou falou aqui, vai provocar também uma inabilidade social, certo? Sim, principalmente, uma inabilidade social. E não apenas isso, essa inabilidade, se você for ver, ela tem uma estatística, eu vou pegar aqui, que eu gostaria de ler essa estatística, para vocês verem como isso é realmente importante. Se vocês olharem, existe uma estatística do TDAH adulto, que ela é muito presente, eu achei aqui. Vamos lá. Esses dados aqui são de mais de 100 artigos científicos, tá? Se você quiser, eu posso colocar esses artigos depois para as pessoas terem acesso. Ótimo. Os dados. Adultos com TDAH têm risco 40% maior de separação conjugal, quando não tratados principalmente. Os pais TDAH de crianças com TDAH não conseguem tratar os filhos direito. A relação entre eles costuma ser bastante difícil e distante, com risco maior de serem abandonadas pelos pais quando hiperativas ou preteridas dentro da mesma família, ou seja, aquele irmão problemático, né, dos 3 filhos, digamos assim. Crianças com TDAH têm alteração no ritmo circadiano, ou seja, é o ciclo das 24 horas. 80% delas têm dificuldade de dormir ou sono irregular. Crianças e adolescentes com TDAH possuem risco 3 a 4 vezes maior de abandono escolar, 4 vezes mais risco de repetência, 3 vezes mais risco de andar com más companhias, também por causa da imaturidade, né? 30% das crianças com TDAH têm atraso na fala e 30% costumam ter atraso motor e maior dificuldade de adaptação na escrita, ou seja, muitas têm atraso na alfabetização, estão no 2º, 3º ano e não conseguiram se alfabetizar ainda, né? E finalizando aqui, indivíduos com TDAH têm maior risco de se envolverem em acidentes graves de trânsito, né? E também tem um risco 3 a 4 vezes maior de desenvolver depressão, transtornos de ansiedades e quadros psicóticos. E também podem, por conta disso, por consequência, acabar entrando no mundo das drogas. Então, o que acontece? Hoje, se você tem muitos jovens que, vamos supor, entraram no mundo das drogas, se você for fazer um estudo mais profundo, pode ter certeza que dessa média mundial de 7% de crianças, de pessoas com TDAH, que acompanham a vida inteira, existe uma porcentagem maior de pessoas que estão envolvidas ou dependentes químicos por conta da droga, porque lá atrás não foram tratadas, acabaram descansando por causa do transtorno. Então, o que acontece? Elas acabam entrando nesse mundo, às vezes não conseguem sair, né? Não é só uma coisa do TDAH, mas existe uma probabilidade maior por conta de tudo isso que vem acontecendo. Sim. Então, por que é uma questão de saúde pública? É você entender, tratar a raiz, né? É muito barato você tratar uma criança com TDAH, é muito barato você, comparativamente, você dar o direcionamento adequado para essa criança, para ela consiga se desenvolver e não repita de ano, e não ter evasão escolar, não seja abandonado pela família, não caia no mundo das drogas e por aí vai. Entende? Porque essa questão das drogas é o seguinte, a criança se sente rejeitada, aí ela começa a desenvolver uma inabilidade social, ela não consegue fazer amizade. A partir do momento que ela não consegue se relacionar, ela vai se relacionar com quem está disposto a se relacionar com ela, ou seja, provavelmente más companhias. E aí ele se sente aceito naquele grupo e aí ferrou, né? Exatamente. É onde ele consegue abrigo, né? Acolhimento. Sim. Se ele não foi acolhido na escola, se ele não foi acolhido pelo professor que poderia ter tentado um pouco mais, poderia ter insistido um pouco mais, né? E não culpo também dos professores. A gente sabe que professor ganha mal no Brasil, Sim. Tem que lidar com milhões de problemas. Professor, para poder sustentar sua família, tem que dar aula de manhã, tarde e noite. É difícil.
Agora, se tivesse um pouco mais de conhecimento, se tivesse um pouco mais de acolhimento, do Estado tomando conta daquelas crianças, com certeza, esses problemas futuros, até para a própria criança, né? Porque um adolescente que se perde no mundo das drogas, ele está jogando também fora a sua vida, o seu futuro, poderia ser uma pessoa... geralmente são pessoas que são espertas, são inteligentes e poderiam muito bem ter tido um direcionamento diferente, né? Agora, realmente, questão social, quando nem sua família quer te acolher, quando, como eu li aqui na estatística, você pode ser preterido dos irmãos, né? Aquele irmão que dá mais trabalho e tudo, você acaba buscando más companhias, né? Então isso realmente é um problema que tem que ser olhado como um todo, né? Não apenas no presente, mas no futuro também. Yuri, eu gostaria ainda que você falasse sobre o que os pais podem... Um pai que não tem formação nenhuma, o que ele pode fazer, quais direitos ele pode buscar para ser ajudado também nisso, porque o pai também está perdido, né? Sim, O fato de não termos uma lei ainda federal, que está correndo agora no Senado e tudo, de maneira final, né, na tramitação final, não significa que nós não temos direitos, não significa que nós estamos abandonados. A lei, quando aprovada e quando assinada, ela vai trazer uma facilidade, uma rapidez, mas já existem diretrizes e jurisprudências que possam nos ajudar. Na minha página, no meu blog, TDAH Descomplicado, eu falo sobre isso, no meu canal do YouTube, tá? Tem um vídeo, são todos numerados. O vídeo número 42, ele fala um guia de direitos. E por que guia de direitos? Porque são vários direitos que você pode utilizar para tentar buscar um tipo de apoio especializado para o seu filho. Então, por exemplo, nós sabemos que existem diretrizes nas secretarias de ensino, né? Secretaria de Ensino de cada estado. Então você pode buscar dentro tanto no Ministério da Educação, na Secretaria de Educação, Secretaria de Ensino não, de Educação, na Secretaria de Educação do seu estado, você pode buscar quais são as diretrizes que já estão sendo aprovadas, já estão sendo implantadas, né? Às vezes existem leis municipais e por aí vai. Então, o que acontece? Geralmente, o laudo médico, a primeira coisa que você tem que buscar, se você tem a suspeita do TDAH em casa, busque o laudo médico. Com o laudo médico, você consegue ter um apoio. Geralmente esse laudo ele vai dar diretrizes para que a escola cumpra. Por exemplo, que o menino sente na primeira carteira, que ele tem o direito a tempo adicional na hora de fazer as provas, ou mesmo fazer prova em local separado, tá? O que não deve ser um tabu, tá? Realmente a criança precisa de um ambiente mais silencioso para que ela consiga finalizar a prova. Ela sabe o conteúdo, mas não consegue finalizar a prova no tempo hábil. Então isso é muito importante para que tenha essa inclusão. Então essas leis já existem por aí. Nesse vídeo número 42 do meu canal TDAH Descomplicado já fala sobre elas, tem escrito ali para você. E você também deve procurar a Defensoria Pública. Muitas vezes, por mais que tenha alguma lei municipal ou algum direcionamento da Secretaria de Educação, a escola ela não está disposta a cumprir por algum motivo. Então você procurando a Defensoria Pública, você consegue acionar os seus direitos baseado nessas leis que já estão disponíveis. Muito legal. E sobre o adulto com TDAH, o que acontece? Esse transtorno ele não finaliza após a adolescência? O que nós temos assim de estudo científico é que na fase adulta, o adulto com TDAH ele tende a manter a sua dificuldade de atenção. A desatenção é o traço predominante do TDAH. Então ele está sempre com a desatenção ali atuando no seu dia a dia. Só que geralmente o fator hiperatividade, quando presente na infância, ele tende a se abrandar e quase desaparecer na fase adulta. Tá? A partir dos 25 anos ele fica muito brando mesmo. Mas é difícil. É difícil você conseguir se manter no emprego, o índice de demissão é muito elevado, o índice de não promoção no seu emprego, outros colegas mais novos começam a ser promovidos na sua frente, é muito elevado também. Eu mesmo presencio isso, tá? Já fui demitido de estágio, já fui quase demitido no concurso público, hoje eu sou concursado, e quase não fui admitido depois dos 3 meses, porque eu demorava para aprender aqueles mecanismos, aquelas telas novas, então é muito complicado. Então, geralmente, o que o adulto tem que fazer é procurar ajuda, procurar acompanhamento médico e principalmente psicológico. Primeiro, por que psicológico? Porque geralmente o TDAH adulto, se sobreviveu, se formou na universidade, chegou até lá, por exemplo, eu demorei 8 anos para me formar na universidade, né? Então é um tempo muito maior que a média. Então, assim, a pessoa que conseguiu chegar lá precisa do acompanhamento psicológico para poder se entender e poder lidar com as suas dificuldades do dia a dia. Procurar autoconhecimento, tá? Tem muita coisa, muito material para adultos com TDAH no canal TDAH Descomplicado. E você adotando estratégias para você se manter alerta, para você ter a sua agenda organizada, né? A desorganização é um traço muito presente. Então, você criar ferramentas e procurar também ajuda médica,
Por que o médico especialista? O neurologista até a porta de entrada. Você que é adulto, você pode ir ou no neurologista ou psiquiatra, tá? Geralmente esses dois profissionais atendem perfeitamente o TDAH. Pode, às vezes, passar alguma medicação, tá? Que são medicações seguras, com mais de 40 anos que estão por aí. E essa medicação, ela ajuda com que a pessoa permaneça focada por mais tempo, melhore sua atenção sustentada, ela vai melhorar o seu desempenho acadêmico, se fizer uma universidade, vai melhorar o seu desempenho no trabalho também, né? Vai se dispersar menos. Isso ajuda no tratamento. Então, assim, não temos leis que protejam, mas o que a gente tem que fazer é se proteger. Então, buscar ajuda, buscar conhecimento, e aí é o primeiro passo para você ter uma vida adulta muito mais tranquila, apesar do TDAH. E a questão da medicação? Precisa tomar? Olha, a gente diz que tem dois pilares fundamentais para tratar o TDAH. A primeira seria 50% do tratamento é a medicação e os outros 50% é como você age por conta do TDAH. Se você é um adulto, você pratica esporte, você tem uma válvula de escape, você pratica algum hobby, você está fazendo o acompanhamento psicológico, você adota estratégias para você se manter focado, manter-se lembrado das atividades e por aí vai. Isso é muito importante. E os outros 50% é medicação. Então, assim, dever não é obrigatório. Agora, se você for no médico e ele prescrever e aquilo te ajudar, você já está, pelo menos, com meio caminho andado para você ter uma vida mais tranquila, tá? Muitos pais me perguntam, nossa, eu não queria dar um medicamento porque vai ser para a vida toda. Não, não precisa ser para a vida toda. Eu mesmo comecei medicamento somente na fase adulta. E às vezes eu tomo ali por 1, 2 meses quando eu estou precisando me engajar mais no trabalho, depois eu paro por alguns meses, sempre com a orientação e a ciência do meu médico. Eu não posso começar nem parar nada sem que ele saiba, não façam isso, tá? Mas eu conversando com ele, eu consigo ter esse direcionamento profissional tranquilamente. Então, o medicamento ele é muito importante. É obrigatório? Não. Mas eu recomendo porque se o médico prescreveu, vai realmente te ajudar a você ter um ganho, uma qualidade de vida muito superior. Tá. Yuri, para finalizar, você falou muito de ferramentas para manter a pessoa, estratégias para manter a pessoa focada. Você poderia citar algumas para a gente? Bom, para falar assim, aplicativos, né? Eu realmente uso 4 aplicativos no meu celular. Tem Google Agenda, tem outro para manter focado, porque eu sou um dedinho nervoso. Eu toda hora entrando ali no Instagram, no WhatsApp, o tempo inteiro. Então, é muito importante também eu tenho um aplicativo chamado Forest. E esse aplicativo é o seguinte, quando eu estou trabalhando ou estudando, eu deixo a arvorezinha sendo plantada ali por 40 minutos. E se eu tocar no celular para atender ou para fazer qualquer coisa, a arvorezinha morre, né? Aí no final do dia você tem lá seu pomar ali, a sua floresta que está crescendo, né? Então, para manter-se focado, isso é muito bom. Aí no caso, eu estou focada, eu sei que eu preciso de estudar para uma prova. Isso. E aí, se eu entrar no Instagram, no Facebook ou qualquer no WhatsApp, a árvore morre. Exatamente. Se você abrir, a árvore morre e você tem que começar tudo de novo. E a gente sabe que às vezes a gente dá aquela olhadinha, não, vou dar só uma olhadinha. Essa olhadinha vira um olhadão de 2 horas, né? Então não pode ser. Então é importante que você mantenha essa disciplina, tá? Outras ferramentas também, como por exemplo o método Pomodoro, que seria uma variação desse Forest, que é o seguinte, você coloca um timer, você se concentra naquele timer de 25 a 45 minutos, e durante esse tempo você vai focar somente naquela tarefa que você tem que fazer, naquela atividade, né? E você cria essa disciplina, aí depois você para por 15 minutos, relaxa, pode olhar uma mensagem ou outra, tocou o alarme de novo, você volta para aquela atividade, né? Outra coisa também, quando você pratica um hobby, quando você descobre um hobby, uma luta, um futsal, muitas crianças e adolescentes gostam muito de futebol e tudo. Então, no dia que você vai praticar aquilo, você já libera muita substância na sua corrente sanguínea que deixa você mais eufórico, deixa você mais relaxado. Você sabe que você vai chegar lá, que você vai competir, que você vai marcar gol, que você vai fazer aquilo que você ama. E depois que passa, você faz o futebol à tarde, né? Depois que passa, você ainda fica com muitas horas com aquela euforia, com aquele estado de prazer mental e ajuda você a fazer as atividades. Então muitas mães falam para mim que a criança, depois que ela começou a fazer o futsal, por exemplo, ela volta assim, cansada, suada, toma um banho, mas ela tem um gás ainda melhor para poder focar nas tarefas de casa. Então existem muitas estratégias que você pode procurar fazer, tanto para adultos com TDAH, adolescentes e crianças também. E todas elas, tá? Tem muito mais que eu falei aqui, estão presentes no canal TDAH Descomplicado no YouTube. Show demais! Yuri, voou, né, o nosso tempo, voou, né? Voou mesmo. Tanta informação, tanta coisa importante. Exatamente. Mas você quer deixar um recado para o nosso público? Sim, gostaria de deixar um recado. Olha,
para os pais, né? Geralmente os pais são as pessoas mais interessadas, né, nesse tema. Procure sempre ouvir os sinais da sua criança. Eu sei que muitos pais cresceram num outro tempo, né? E que nesse outro tempo a lei do chinelo era a lei que valia, né? A disciplina era muito importante, mas mais do que você tentar fazer o que você acha que é certo, é você fazer o que é certo, o que dá certo para sua criança. Então, perceber os sinais, você está indo toda semana na escola, os professores de todas as disciplinas estão repetindo a mesma reclamação. Não feche os olhos para isso. Procure o atendimento especializado, vá no neurologista infantil, procure depois o psicopedagogo, tá? Geralmente é um profissional que também acompanha bastante a criança, o psicólogo, fonoaudiólogo, se tiver alguma comorbidade, faça o tratamento adequado, porque eu te garanto, se você perder tempo, digamos assim, investir tempo num bom diagnóstico e num bom tratamento, todo o resto vai melhorar. As reclamações vão diminuir, as notas vão subir e essa criança vai ter um futuro muito mais tranquilo. E você, rapidamente, para os adultos, se você é adulto, relembrando o que eu falei agora há pouco, procure o diagnóstico, procure o tratamento. Se você tem alguns desses sintomas que eu estou falando, você teve na infância, alguns dos que eu relatei, procure um especialista para entender o que você tem. Pode ser que não seja TDAH, pode ser ansiedade, pode ser alguma outra comorbidade que o médico vai identificar lá na hora. Mas caso seja TDAH, procure o tratamento, que é a melhor forma de você ter sucesso na sua vida. E é isso aí. Excelente, Yuri. Muito obrigado. Gratidão por você ter vindo, esclarecer nosso público um tema tão importante e que gera tanta dúvida. Nós que somos pais, né? E que a gente tem essa missão aí que não é fácil, né? Exatamente. E é salvar vidas, né? Quando a gente faz isso de maneira certa, a gente está salvando vidas dessas crianças, com certeza. O caminho é esse. Muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço. Pessoal, até a próxima, então.